Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente conversa sobre dois lançamentos literários. O Lagarto na Taipa, 1936, romance de estreia do escritor João Celeste Agostini, e a coletânea de textos Voos Pátrios, de Peter Ruppeng. Temos ainda dicas culturais para tu te programar e seguimos falando sobre as atrações da 24ª edição do Porto Alegre em Cena, que acontece até 24 de setembro. Com apresentações no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, hoje e no feriado, às 8 da noite, o Testamento de Maria traz para o palco uma Maria histórica. O texto original é do irlandês Cole Toibin, com adaptação e direção do Ron Daniels e interpretação solo de Denise Weinberg, que está aqui conosco. Seja bem-vinda a Porto Alegre, Denise. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, solo, mas acompanhada, né? Porque Sim. tem um papel bem importante também da trilha sonora feita ali naquele momento, ao vivo, né? Do Gregory Sliwa, é uma trilha lindíssima, criada para o espetáculo, e ele fica comigo no espetáculo, é ao vivo a música. Então ele me acompanha, ele me faz a companhia e uma cama sonora para eu poder deitar. Então é uma parceria muito bacana, eu e o Greg. Bom, mas aí em cena, nos textos, ele é um monólogo, né? Um monólogo a partir dessa Maria, mãe, mulher, uma pessoa comum numa situação nem um pouco comum. Eu acho que esse texto vem de um livro do Colin Toibin, né, em cima do livro Testamento de Maria, que foi adaptado para uma peça de teatro. E o interessante desse texto é o olhar que o Colin Toibin traz para esta Maria humana. Simplesmente uma mãe de um garoto que cresceu, sensível, delicado, inteligente, se juntou com um bando de desajustados, como ela fala, e deu no que deu, acabou sendo crucificado na cruz. E a pergunta é, valeu a pena? Então é o retrato de uma mãe, simplesmente não da divina Maria. Ó, como vocês podem ver, eu não estou de manto azul, eu uso uma roupa super simples. É uma Maria rústica, é uma mãe daquela época que a voz feminina não existia. É um lamento, um testamento, um testemunho de uma mãe muito revoltada por ter perdido um filho estupidamente crucificado na cruz. Então é um ponto de vista que eu acho que é genial diante de uma figura tão religiosa, tão dogmática como é a Maria, que nós todos, que a Igreja Católica criou. Então, eu acho que esse é o grande barato de montar esse texto, é essa ideia genial que esse escritor irlandês, Colin Toibin, teve, de fazer sem blasfêmia, sem nenhuma restrição à figura de Maria, muito pelo contrário, ele retrata Maria como uma grande mulher, uma mulher indignada, uma mulher revoltada, uma mulher com uma voz ativa, uma mulher ativista, guerreira e muito revoltada com a situação vigente da época, mais ou menos como eu estou hoje. Pois é, eu ia dizer que tem muitas relações com o presente. A gente fala assim, uma mulher numa época da qual não tinha voz, mas talvez em alguns setores essa voz existe, não é escutada, então de uma certa forma, é muito relacionado com o que está acontecendo hoje, não só hoje, mas há muito tempo, desses 2017 anos para cá, né? Eu acho que isso que o Toibin traz, que o Toibin é um autor que está vivo, né? Ele é contemporâneo. Então, ele traz uma Maria contemporânea também, uma Maria que tem uma voz, tem uma revolta, tem uma coisa, não é uma Maria dócil, benta, não tem nada a ver com isso. É uma mulher que não conseguiu falar naquela época, é como se a gente viesse 2017 anos depois e colocasse o microfone na Marisa, e agora, o que você achou disso tudo? O que aconteceu na verdade? Ele coloca este novo ponto de vista numa uma das histórias mais antigas do mundo, que é a crucificação de Jesus e a história de Jesus, que é bíblica. Bom, essa história bíblica, esses personagens bíblicos, tirando a questão dos dogmas da religião, são personagens fortíssimos e com histórias super fortes, super boas para serem pensadas novamente, né? E essa é a grande questão, né? Eu acho que a Bíblia existe hoje exatamente por causa disso, né? Todas as histórias contadas na Bíblia, elas são parábolas, são simbólicas, e eu acho as figuras também. A figura de Jesus, a figura de Maria, a figura de Judas, todas são quase arquétipos da nossa sociedade ocidental.
Então, nós estamos falando de pessoas que também existem hoje. Os que traem, os gananciosos, né, os judeus que ficavam no mercado de vendilhões, como existe no Novo Testamento. Então, fala de coisas... Olha, quer saber, eu acho que a gente não mudou muito, não, infelizmente. Eu acho que o ser humano, a humanidade, ainda está com esses mesmos problemas que nós tínhamos há 2017 anos atrás, a gana pelo poder, né? E eu acho que também o texto traz essa história dos apóstolos terem escrito isso, o Novo Testamento, 70 anos depois que Cristo morreu. Não existia mídia naquela época, era o boca a boca. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Será também que foi verdade tudo aquilo que foi escrito? É essa questão de sempre ter a dúvida sobre a mídia, né? E eu acho que o Toybin traz esse... Será que não foi um golpe de mídia genial na época? Não, pelo amor de Deus, não estou desrespeitando a história de Jesus, que eu acho que foi um dos homens mais sábios do mundo, né? Mas será que tudo que foi feito ao seu redor não foi também um aproveitamento de uma situação que estava frágil naquela época, política, exatamente como nós estamos vivendo hoje, né? Será que nós hoje no Brasil não estamos num solo fértil para sair e entrar um fascismo absurdo, um reacionarismo absurdo, como está acontecendo, né? Coisas que nós já tínhamos nos liberado há anos atrás, está voltando tudo. Hoje as notícias são de chapar, hoje quando eu acordei. Né? Que isso? O que é isso? Né? Onde nós estamos? Então, está na hora, eu acho, de resistir. E eu acho que, para mim, o teatro é a minha maior peça de resistência, é o maior trabalho de resistência. Fazer isso que está acontecendo aqui no Porto Alegre em Cena é um trabalho de resistência absurdo diante da questão cultural que nós estamos passando pelo país. Né? Não tem dinheiro para nada, a gente está fazendo na marra, aqui parabéns ao Porto Alegre em Cena. Eu acho que tem que parabenizar esses guerreiros que estão conseguindo trazer a gente para cá e mostrar, discutir a presença da mulher em cena, que hoje, daqui a pouco eu tenho um debate sobre esse assunto. Nós temos que falar, senão a gente vai sucumbir. Né? Eu acho que essa é a nossa guerrilha. E acho que o teatro, nada mais revolucionário que o teatro. Nada mais revolucionário. Então, o repertório que hoje tem aqui em Porto Alegre em Cena é um repertório extremamente bom. Então, todas as mulheres aí vindo trazer discussões interessantíssimas. Então, eu acho que nós temos que continuar esse trabalho. Eu volto para São Paulo, agora faço um repertório de 3 peças diferentes ao mesmo tempo, contando uma história da mulher no Brasil, outro Testamento de Maria e outro sobre a imortalidade no ponto de vista da mulher. Então, acho que a gente tem que... Vamos falando, não é ficar coitada de mim, coitado de nós, se lamentando. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar mais ainda, trabalho de formiga. Eu acho que através do nosso trabalho é que a gente vai conseguir convencer as pessoas de que o mundo pode ser um pouco mais diferente, um pouco mais suave, um pouco mais ameno do que essa militância absurda, estúpida, ignorante que tomou conta do Brasil. Bom, e a ideia é de a gente também estar utilizando a mídia para mostrar outras verdades. A gente acabar com a ideia da verdade absoluta, né? Acho que essa é uma grande questão. Tem as verdades de quem olha e dos pontos de vista dos locais de fala. Acho que é importante começar a pensar em questão de tolerância e tolerar o outro, começar a olhar o outro e escutar essa verdade do outro, né? Ter a aceitação do diferente. Não adianta querer formatar tudo no mesmo esquema. Acabou isso. E isso que está sendo difícil modificar, esse paradigma de que as coisas são como elas são. É preto, é branco, é cinza, é bege, é areia, é amarelo. Tem 50 bilhões de tons de cinza, né? Então, nós temos que começar a olhar de uma forma com mais compaixão. Está faltando compaixão, sabe? Que eu acho que é o grande mote da humanidade no século XXI. Se a gente não mudar essa forma de pensar preto e branco, essa forma de pensar capitalista, infernal, devastadora, predadora, nós estamos chegando onde nós estamos chegando, no mundo inteiro. Aí não é só no Brasil, não. As pessoas não têm mais paciência, não têm mais aceitação, querem ser do jeito que eu quero. E isso não vai rolar. É interessante que esse exercício de pensar com compaixão a parte mais forte do texto desse que a gente está retratando, de novo voltando a falar desde 2017 anos atrás, né? Tipo, compaixão era a grande ideia de aceitação de Jesus, assim, né? Olha só, Jesus Cristo, né, pregava isso, a humildade, a compaixão, a aceitação do diferente. E foi para o lado oposto, né? Não temos compaixão, temos um racismo absurdo, temos um preconceito contra tudo, contra todos. E isso é muito grave, né? Eu acho que isso vai dar numa implosão da própria humanidade. Que tomara que aconteça, porque talvez venham pessoas melhores. Que reorganizar a coisa
coisa toda. Mas enquanto isso não acontece, vai dar tempo de assistir hoje e amanhã, em palco, o Testamento de Maria, com a Denise Weber, trazendo esse personagem histórico, desmistificando, mas trazendo essa rica história. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho. Certo? Muito obrigada, obrigada por estar aqui. Bom, e antes de fazermos um intervalo, fica uma sugestão para a próxima sexta-feira. É lá no Café Fonfon com o Tamino Duo, formado por Fernando Sanches e Santiago Alvarez, que reúne violão e gaita cromática. No repertório, autores argentinos numa linha denominada Música Cidadã de Buenos Aires. Confira aí. De volta com a Estação Cultura dessa véspera de feriado, amanhã feriado aqui no Rio Grande do Sul. Bom, nesse segundo bloco conversamos sobre literatura, começando com a estreia literária de João Celeste Agostini, o romance Lagarto na Taipa, 1936, um resgate das memórias do autor transformadas em ficção. Isso realmente, João? Como é que funciona a coisa? Boa tarde. Realmente eu procuro nesse romance trazer ao nosso público os acontecimentos que tiveram efeito no ano de 1918 até 1936, que é quando acontece a história real. Eu procuro resgatar os valores dos meus antepassados, porque eu, quando era menino, passei bom tempo da minha vida no interior, numa colônia, e ali eu vivi esses momentos do colono. Meu pai me largava, né, no interior e vinha para a cidade trabalhar, e eu ficava no meio dos meus tios. E a experiência que eu tive durante esses diversos anos da minha infância, eu procurei traduzir dentro desse livro. Então, nesse romance, eu procuro mostrar os valores daqueles homens que existiram no início do nosso século, que vieram da Itália em 1883, mais ou menos. E a história em si se desenrola a partir de 1918, que é quando um personagem, por razões que não importa muito agora, ele é preso e vem para a cidade, fica 18 anos na prisão injustamente e volta para casa e encontra as terras dele sob o comando de um vizinho que não era o dono. Aí, então surge a intriga, um conflito central. Conflito, e é esse conflito que eu procuro colocar dentro do livro. Enquanto eu conto a história, eu também introduzo outros personagens, que são aqueles que fazem parte, os secundários, e cada um deles tem uma peculiaridade, uma característica, e esse conjunto de características, de fatos, transforma toda a minha história. É um romance, eu diria, histórico.
porque ele retrata um momento do nosso passado. Eu acho, tenho fé de que seja algo que vai completar a sensação dos meus antepassados. Porque quem lê esse livro vai se identificar com muita coisa que ali aconteceu. João, tu passaste a tua estreia, uma estreia tardia, podemos dizer, se é que existe um momento para estrear na vida literária, mas também estava bastante tempo do outro lado. Isso te ajudou? Esse outro lado que eu digo é como leitor, como pessoa que analisa também, por muito tempo professor de literatura, né? Eu fui professor durante toda a minha vida de português e literatura. Então, eu quando me aposentei, digo, não, eu vou trazer um pouco da minha experiência para a literatura. E aí, então, comecei a escrever. E quando eu vi, eu já tinha em mãos um volume razoável, um conteúdo que me pareceu interessante e acabou resultando no Lagarto na Taipa. Esse título não tem nada a ver com a história, mas ele está presente em cada momento dos acontecimentos. Então, e como naquela época o lagarto era um réptil bastante presente em meio aos colonos, ele traduz bastante daqueles momentos da nossa história, da nossa colônia. Bom, então o Lagarto na Taipa é o lançamento literário, ou seja, também se lançando como autor também, o João Celeste Agostino, Lagarto na Taipa, 1936. Já pode ser encontrado aí, é um livro da editora AMZ, e logo adiante, na Feira do Livro, esse grande evento literário da cidade, tu estarás autografando também, né, João? Isso, ele está à venda nas livrarias Cameron, dos shoppings de Porto Alegre. E pela editora também, quem quiser encontrar também. Tem um telefone que tu gostaria de falar? Não tem um telefone também para quem gostaria de... Eu tenho um telefone que pode ser utilizado se quiserem comprar o livro, é o 999-62-50-54. Certo. Obrigado, João. Parabéns pelo lançamento, certo? Bom, e até 18 de novembro, o Instituto Ling apresenta a exposição Explosão Fixa, que traz 19 obras que perpassam os 40 anos de carreira artística do pernambucano José Patrício, com a curadoria de Éder Chiodeto. Confira na reportagem do Nilton Silva. O José Patrício é pernambucano, né? E ele já participou da Bienal do Mercosul, da terceira Bienal do Mercosul. Então a gente já tinha tido contato com o trabalho dele, né? Ele apresentou no Santander Cultural, ele montou um grande tapetão de peças de dominó. E foi também o meu primeiro contato com a obra dele. E acompanhando desde então a obra dele, ele sempre vem trabalhando com peças de jogos, com materiais do cotidiano, né? Ele diz que sempre se atraiu por lojas de 1,99, por essa cultura popular mesmo. Na mostra Explosão Fixa, José Patrício apresenta obras em que se utiliza de objetos industriais como pregos, botões ou dados e cria uma ordenação lúdica. A mostra traz ainda uma série de fotografias inéditas. Ele se atrai por essas pecinhas pequenas, pecinhas que se repetem. E aí ele cria padrões, cria esses trabalhos que apresentam uma lógica dele, que ele determina essa lógica, né? E inclusive matemática, né? Um pensamento de cálculo. Muitas vezes ele traz os números no título de algumas obras, que para ele isso é importante. Quem produziu essa curadoria foi o Éder Chiodeto, que é uma figura de fotografia que foi escolhido pelo próprio artista. O José Patrício convidou o Éder para fazer essa curadoria e porque quis que isso fosse pensado, né? Esse trabalho novo dele de fotografia fosse
pensado e repensado dentro da produção dele, considerando também esses trabalhos mais antigos, que são desses trabalhos com as peças, né, com essas criações, esses trabalhos de colagem, de assemblagem que ele faz. Escolas, universidades e interessados podem agendar visitas guiadas através do projeto educativo do Instituto Ling. E temos um grupo, uma equipe de responsáveis que pensam as oficinas para receber as turmas, para receber as escolas. Então, normalmente é feita uma visita à exposição e rapidamente é passado pelo acervo, né, que a gente apresenta aqui também, um acervo de arte contemporânea brasileira. E depois as turmas desenvolvem alguma oficina que traz ou temáticas da exposição que trabalham com questões práticas mesmo, de manuseio de materiais, né, que traz o processo do trabalho do artista ou o resultado final do trabalho do artista. Completando a nossa pauta literária de hoje, a gente conversa com Peter Ho-Peng, que reuniu em um livro uma seleção de textos publicados no jornal Brasileiros e Brasileiras, editado em Orlando, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Peter. Muito obrigado. De novo a Porto Alegre, mais uma vez ao Rio Grande do Sul, né, que tem uma relação com essa cidade, apesar de estar bastante tempo fora do estado, fora do Brasil, na realidade, tem relação com a cidade também, né? Com o estado bastante, né? Sim, é um prazer grande estar aqui. Tenho muitos amigos aqui e muito dessas histórias falam para os meus amigos, né? E também tem um personagem que tu acaba trazendo também para a construção, que tem a ver com o Rio Grande do Sul. O Chiru tem também? O Chiru, eu criei um personagem, que o Chiru, não todos os artigos são sobre o Chiru, mas o Chiru, ele é um chefe de tropa, né, que só tem aqui no Rio Grande do Sul. E no final do dia do trabalho, ele reúne o pessoal que trabalha com ele. E o Chiru teria, sei lá, seus 50 anos, e o resto da equipe dele teria seus 25, 30, né, o pessoal mais jovem. E no final do dia, do final do churrasco, do final do dia do trabalho, do final do churrasco, tomando o seu chimarrão, eles perguntam para o Chiru coisas da vida. Aí o Chiru, quando pegam... O Chiru é aquele gaúcho quieto, mas quando pegam ele de jeito, ele não para de falar, né? Então tem aqui o olho dele, né, brilha, né? Quando ele está falando, né? Então, ele pode falar sobre futebol, perguntam para ele sobre futebol, né? Sobre política, sobre família, sobre amor, sobre mulheres. Ele, então, discorre sobre aquele tema. Ao mesmo tempo que o Chiru fala um pouco sobre as coisas do Brasil, para quem está fora do Brasil, tu também acaba trazendo uma questão que é bastante importante, que é coisas dos Estados Unidos para quem chega aos Estados Unidos, para tentar aquela ambientação também, né? Tipo, muito desses textos publicados nesse jornal brasileiro tem desse aspecto, né? Sim, é um texto que, como eu estou nos Estados Unidos há muitos anos, né, desde 73, eu passei um período nesse período passei algum tempo fui empresário em São Paulo, passei algum tempo em São Paulo, em cidade de São Carlos, mas eu passei a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Minha família estava lá, tenho filhas e netos, todos estabelecidos lá nos Estados Unidos, e o Heraldo Manes, que é o editor do jornal Brasileiras e Brasileiros, ele me pediu que eu escrevesse sobre a minha experiência de imigrante para ajudar os novos brasileiros que estão chegando a se adaptarem, né? Deve saber, são 700 mil brasileiros nos Estados Unidos. Alguns exilados políticos, outros, maior parte exilados econômicos, que não viram mais esperança por aqui e foram para lá. E aí eu tento ajudá-los a se adaptar. E não foi fácil essa adaptação, então eu procuro discorrer sobre esses assuntos. Assuntos
da cultura, assim, tipo, bem corriqueiras. Agora até me veio à cabeça, o que é mais fácil? Tem um texto teu que tu tenta explicar um pouco do nosso futebol aqui, e o que é mais difícil? Explicar coisas, aspectos... porque tu também escreve em inglês, para as pessoas também lá lerem, ou das famílias de brasileiros que compõem essas questões multiculturais, também conhecerem um pouco do Brasil. O que é mais difícil, entender a lógica brasileira ou fazer o brasileiro entender, tipo, beisebol? Entender as coisas desse tipo? Não, exatamente. Eu escrevo... o Heraldo, que fez uma apresentação, ele falou que eu escrevo crônicas, ficção e poesia. Bom, aí eu pensei que eu tinha que incluir alguma poesia também no livro. E os poemas, quando eu escrevo poemas, em geral são para minhas filhas, que não falam português, mas não leem português. Então eu escrevo em inglês. Então eu publiquei o poema na língua que foi publicado lá, que era o inglês. Mas aí eu pensei, puxa, as pessoas daqui, muitas que vão ler o livro não vão entender. Então eu coloquei a tradução em português também. Mas eu também incluí alguns artigos que eu escrevi em inglês, porque o Heraldo, como tu falaste, notou que muitos assinantes não falavam português, não liam português. Então ele pediu que eu escrevesse em inglês para também atingir uma parte dos assinantes que recebiam o jornal. Aliás, é o jornal de maior número de assinaturas, jornal brasileiro no exterior com maior número de assinaturas. E o Heraldo tem todas essas estatísticas de quem é casado com quem, o brasileiro que é casado com a americana que não lê português, os filhos que não leem português, enfim, ele tem todo esse conhecimento. E aí eu escrevi, apresentei também histórias no livro, que eu escrevi publicadas originalmente em inglês, mas eu também, porque o Heraldo disse que eu escrevi em inglês para o jornal, então eu incluí também uma tradução em português para o pessoal que tivesse o livro e pudesse entender também, né? Agora, o ponto que tu falaste também sobre essa conjuntura de futebol, o Chiru, ele gosta muito de futebol e ele tem uma opinião sobre como que o futebol brasileiro entrou em declínio. Quer dizer, ele conta toda a história, que foi a partir da seleção de 70, né, de João Saldanha, que houve uma questão ali que, enfim, teriam que ler o livro para entender o ponto de vista do Chiru. Pois é, então fica aí a dica aí para entender um pouco mais dessas relações de trocas de culturas, intercâmbios culturais. Para encerrar, por favor. Não, é o seguinte, aquilo que tu falaste sobre o beisebol. Eu falo, um dos pontos que eu ressalto é que eu acho que é fundamental entender beisebol para o brasileiro conversar com o americano. Porque o beisebol é tão importante na cultura do americano e o brasileiro evita porque não consegue entender. Eu passei 15 anos sem entender nada de beisebol. E a partir do meu entendimento do beisebol, as coisas começaram a dar certo para mim. Porque o brasileiro, quando chega lá, ele faz um clube de futebol e não vai conversar com o americano ali. Vai conversar com os argentinos, os uruguaios, os mexicanos. Certo. Mas o beisebol, eu acho que é essa questão do esporte... Os detalhes pequenos da cultura que fazem grande diferença antropológica, podemos dizer assim. Peter, queria agradecer a tua presença aí, parabéns aí, então fica a dica aí, Voos Pátrios, do Peter Hupeng, editora Insular, para quem quer pensar um pouco mais nesses intercâmbios multiculturais. E a gente encerra a Estação Cultura de hoje e a gente volta na quinta-feira ao vivo e mais amanhã tem Estação Cultura também por aqui na TVE. Tchau, tchau. Obrigado.